Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Esse programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem, com sucesso e vitórias. Eu sou Murilo Schoven, professor de Química, e hoje estudaremos sobre Química Ambiental. Vamos abordar então o conteúdo de Química de acordo com a matriz referência do Enem. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre Química Ambiental, tá? Hoje nós vamos então trabalhar os conceitos mais importantes de Química Ambiental, que é um tema bastante recorrente para o Enem. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que você precisa entender é o que é meio ambiente. Pessoal, meio ambiente é tudo que rodeia você, inclusive nós seres humanos, somos parte do meio ambiente. Se você notar nessa imagem que eu coloquei para você no vídeo aí, você pode observar que nós temos o sol, nós temos plantas, nós temos casas, ou seja, nós temos no meio ambiente elementos que são naturais e elementos que são construídos, tá? São os artificiais. Tudo isso faz parte do meio ambiente. Então, o fator central e preponderante para o estudo da química ambiental é o meio ambiente. É dele, então, que vão surgir as soluções, as proposições para resolver os problemas ambientais ou o que a química ambiental estuda como certo? Vamos lá então falar da primeira coisa. A primeira coisa que eu gosto de falar sempre que a gente está estudando sobre química ambiental é sobre o efeito estufa. Pessoas, que fique claro para você, efeito estufa é algo que é necessário para a nossa vida. Nós sobrevivemos por conta do efeito estufa. Nós necessitamos desse efeito para que haja então um aquecimento do planeta e a vida possa existir. Qual é o problema? Se você observar na imagem, nós temos aí raios que estão representados na cor mais ali para o lado do laranja e raios representados na cor do vermelho. Esses raios na cor laranja estão representando o efeito estufa natural. Esse efeito estufa natural ele é benéfico para o nosso planeta. O que vai acontecer? O raio solar passa, a superfície terrestre absorve parcialmente esse raio solar, promovendo então o aquecimento do planeta. O excesso de calor é liberado, tá? E aí nós conseguimos ter vida sem prejuízo, né, à nossa saúde, sem prejuízo ao nosso planeta. Já essa setinha em vermelho, se você notar ela aí, ó, essa setinha em vermelho está demonstrando o raio solar adentrando então a nossa atmosfera, tocando a superfície terrestre. A Terra absorve um pouco desse calor e na hora dela refletir o excedente, perceba que esse excedente não sai. Pessoal, esse bloqueio da saída dos raios solares, ele é causado pelos gases poluentes. Então, derivados de carbono, de nitrogênio, de enxofre, o próprio ozônio, vapor de água, formam uma barreira impedindo com que o excesso de calor saia da nossa atmosfera. Isso é um problema, tá? Isso vai gerar um agravamento do aquecimento global, promovendo então vários prejuízos para o nosso planeta, como derretimento de geleiras, alteração de ecossistemas, tá? Então isso é um problema, um grande problema. Então não se esqueça, o efeito estufa é benéfico. O que é maléfico é o agravamento dele, que vai promover o agravamento do aquecimento global. Outro detalhe também que a gente pode comentar em relação à química ambiental é a chuva ácida. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, toda chuva é ácida, tudo bem? Toda chuva é ácida. Só que o que acontece? Os processos industriais, né, os processos das grandes capitais, dos grandes centros urbanos, como queima de combustíveis fósseis, como putrefação de matéria orgânica, processos industriais, vão liberar alguns óxidos, tá? Óxido é um composto binário entre oxigênio e outro elemento, que vai fazer com que seja formado outros tipos de ácidos e eles precipitem com a chuva. Então vamos por partes. Primeiro, toda chuva é ácida. Ela tem um pH em torno de 5,5. As primeiras chuvas da temporada são as chuvas mais ácidas, porque elas vão acumulando ali toda essa acidez e precipitam de uma vez só nessa primeira chuva. Com esses processos ocorrendo, tem a subida então de alguns óxidos que vão formar ácidos. Como você pode ver na imagem aí, nós temos o SO2, que é o dióxido de enxofre, nós temos o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, nós temos também ali, não está representado a imagem, mas outros derivados de enxofre, outros derivados de nitrogênio e o ácido carbônico também, que vai ser derivado do CO2, que é derivado então de um óxido de carbono. Perceba do outro lado da imagem a chuva precipitando e o que está descendo junto? Olha só, H2SO4, é o tão temido ácido sulfúrico.
Professor, você tá maluco? Vai descer ácido sulfúrico na chuva? Sim, pessoal. Você percebe aí também que nós temos o ácido nítrico. Professor, vai descer ácido nítrico na chuva? Sim, pessoal. A chuva ácida é um problema, tá? Quando nós temos a acidez aumentada dessa forma, nós temos um pH baixando para 2 até 5, tá? Então nessa faixa ali de 2 até 5, um pH muito baixo, uma acidez muito elevada, que vai nos trazer muitos prejuízos, como por exemplo, estruturas de alvenaria ou monumentos sendo degradados por conta dessa acidez. Nós temos a alteração do solo, nós temos a acidificação desse solo, que vai dar um problema ali, que ele vai alterar a disponibilidade de alumínio. Então vai dar vários problemas ali no cultivo, por exemplo, de algumas culturas, ou plantações, ou na própria vegetação nativa. Temos também outro problema em relação às chuvas ácidas, que são, por exemplo, a acidificação dos oceanos. Nós acidificando os oceanos, pessoal, nós temos ali um problema que é a mortandade das algas, que são o verdadeiro pulmão do mundo. Então as algas vão morrer e aí nós vamos ter um problema ali na produção de oxigênio. Então muito importante a gente falar sobre isso. Então não esqueça de dar uma olhada nesse assunto aí sobre a chuva ácida. Bom, outro detalhe que é interessante a gente falar em relação à química ambiental é sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio, pessoal, não tem nada a ver com o efeito estufa. Muita gente mistura os assuntos. Efeito estufa a gente já viu. Camada de ozônio é o que protege você dos raios solares. Vamos lá então para uma aula bem rápida. Olha só, você está vendo aí na imagem que nós temos as fases aí da nossa atmosfera, né? Nós temos aí as regiões da nossa atmosfera. Tá dando para enxergar essa estratosfera? Pois é nela que está localizada a camada de ozônio. Na estratosfera, então, nós temos a camada de ozônio, que é responsável por proteger a gente dos raios UV. E fala para mim, existem quantos 3 tipos de raios UV? Isso, muito bem, são 3 tipos. Nós temos os raios UVA, UVB e UVC. E essa camada localizada ali na estratosfera, camada de ozônio, a cerca de 25 a 50 quilômetros da superfície terrestre, ela nos protege desses raios. Vamos entender o que cada um desses raios causa? UVA nada, a camada de ozônio não bloqueia ele, passa por completo. Professor, ele causa algum problema de saúde? Uma incidência muito alta pode causar, mas é bem pouca a probabilidade. O UVB já vai causar problema de pele, tá? Ele é, inclusive, o raio que os protetores solares tentam bloquear. Então, o raio UVB ele vai causar câncer de pele, queimadura, carcinoma. E o UVC tem a ver com a visão, lembra de C de córnea, tá? Então ele vai danificar a visão. Então, onde nós temos uma realidade já de buraco da camada de ozônio, está situado ali no hemisfério sul do nosso planeta, nós temos então, por exemplo, em um ambiente escolar, crianças que não podem fazer educação física ao ar livre sem a proteção, né, sem um protetor solar. Nós temos ali idosos com alto índice de catarata por conta da incidência alta de raios UVC. Então, pessoal, a camada de ozônio, a função dela é nos proteger dos raios nocivos à nossa saúde emitidos pelo Sol, tudo bem? Ela só traz pontos positivos. Fala, só positivo, professor? Peraí, pode ser que aconteça um ponto negativo, um só, que é o excesso de ozônio na atmosfera. Ele vai causar um fenômeno que a gente chama de smog fotoquímico. Esse smog ele vai acontecer por conta da inversão térmica. Então, observe essa imagem que eu coloquei para vocês. Num fluxo normal de ar, o que vai acontecer? Nós temos o ar quente na região mais próxima ali da superfície, o ar frio mais em cima e nós temos um ar bem mais frio na parte mais superior ali, próxima à superfície terrestre. Quando acontece a inversão térmica, que ela vai ocorrer ali na caída da noite, nós temos ali então o ar quente subindo e o ar frio descendo. Qual que é o problema? Esse ar frio, quando ele precipita, ele traz com ele toda essa poluição. Tá vendo aí essa marquinha aí? Esses pontinhos estão representando a poluição. Então traz com ele toda a poluição. E aí, pessoal, causa um problema muito gigantesco, que é o smog fotoquímico. Como você pode observar aí, ó, nós temos então uma imagem que cria uma camada de poluição próxima à superfície terrestre, fazendo com que os raios solares sejam bloqueados e dê essa impressão de turbidez. Isso acontece muito em grandes capitais. Quando você vai, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, você observa que tem uma camada de poluição ali logo acima da superfície, né, da Terra, a superfície terrestre. Ali você vê essa camada de poluição. Beleza? Então esses são os assuntos que você deve estudar bastante a fundo, se ligar nessas dicas que eu te dei aqui,
para a gente matar esse assunto de química ambiental que é tão recorrente no Enem. Então, assim finalizamos a nossa aula e conto com vocês para a próxima aula de Química no Goiás Bem no Enem. Muito obrigado, galera. Até a próxima e forte abraço. Galera, viram como é importante aprender o conteúdo fazendo exercícios? Então, que tal praticar mais sobre química ambiental durante a semana? Procure questões do Enem sobre o tema e mão na massa, combinado? Estamos indo nessa. Até semana que vem com aulas de português e geometria. Um forte abraço e tchau, tchau.